Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí ao nosso módulo 12 de português, lá na página 55, ok? Bom, vocês vão gostar muito desse módulo porque o assunto é muito legal, muito interessante, né? Não tem quem não goste de falar sobre as lendas do Brasil, sobre lendas folclóricas, né? Nós estamos no mês de maio e vamos entrar aí nas festas juninas, onde também se fala muito, né, do folclore brasileiro, certo? E aí, para a gente começar, né, vem falando o seguinte: você já ouviu falar em lendas? É meio difícil um bom brasileiro não ter ouvido falar de lendas, né, gente? É, muita gente já ouviu falar de lendas do Saci Pererê, da Mãe d'Água, da Curupira, da Mula Sem Cabeça, Matinta Pereira, né, da Loura no Banheiro, e por aí vai, certo? Saci Pererê, então, né, todo mundo já ouviu falar. E essas fazem parte do folclore brasileiro, tem muitas outras, certo? Bom, aí você tem uns personagens, né? Na verdade, tem 4 imagens aí. Você consegue lembrar de quem estamos falando aí? Quem são essas personagens aí? É... E você, conhece as histórias relacionadas a algum desses personagens? Já escutou? Bom, como um bom estudante, eu espero que você já tenha escutado sobre todas aí, certo? Porque, afinal de contas, o Brasil é dono de uma riqueza cultural bem vasta, né? Uma riqueza cultural imensa nós temos, graças aí à miscigenação, né, dos mais variados povos e culturas, como em um grande, digamos assim, caldeirão, né, de ingredientes que nós vamos chamar aí de tradições. Nós temos tradições indígenas, africanas, europeias, que se juntaram e formaram o que hoje conhecemos como o nosso aporte cultural, né, nas tradições. E um dos elementos marcantes dessa mistura são as lendas folclóricas, né? Esse a gente pode dizer que é um conjunto mitológico, né, que envolve seres e histórias fantásticos e foram transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Lembra como eram passadas as culturas, as informações antigamente? Era de forma oral. E ao longo dos séculos, essas lendas foram encantando e também assustando, né, quem escutava. Mas, acima de tudo, elas representam as características dos povos que as criaram, tá bom? Nós digamos aí que os principais personagens do folclore brasileiro são a Iara, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Negrinho do Pastoreiro, aí nós temos a Cuca, o Boitatá, a Curupira, o Lobisomem, o Boto, Vitória Régia, Caipora, Cobra Grande, né? E outros aí que você pode conhecer, tá certo? Bom, olha aí, ó. Repetindo aí, né? Vocês têm alguns personagens aí, como a Curupira, o Boitatá, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Boto, né? Lenda do Boto, a lenda do lobisomem, da Iara, da Cobra Grande, né? Tem aí. E aí, né? São uns são poucos, um pouquinho dos personagens que tem aí nesse Brasilzão em forma de lenda, certo, gente? Bom, aqui nessa página, na 57, vocês têm aí um joguinho para brincar em casa, né? Que tem um material complementar, que podem brincar aí 2 pessoas e vocês vão jogar, né, a respeito das lendas. Aí vence quem souber mais, né? Mais pares de cartas a respeito das lendas, né? Então é legal você brincar em casa, é um jogo para você se divertir, certo? Mas vamos aí dar adiante, vamos adiante. Na página 58, você vai ter aí o começo, né, um pouquinho da lenda sobre o Irapuru, certo? Você já ouviu falar do Irapuru? O que sabe sobre esse pássaro? Existe algum pássaro típico na região onde você vive? Você sabe o nome dele? Bom, isso aí, né, pergunta do texto.
O texto que você vai ler é uma lenda sobre o irapuru, que é um pássaro que tem um canto, né, que ecoa pelo meio da floresta. E aí, esse pássaro, né, ele encanta, né, quem escuta ele, especialmente na floresta amazônica, tá? O seu canto, né, ele é típico da floresta amazônica, é daí que surge a lenda dele. E aí vocês vão ler esse texto, vão se deliciar com essa história, tá bom? Lê com gosto, lê com carinho. A história do Irapuru, que se você não conhece, você vai ler e vai gostar muito, certo? Pode ler para a mamãe, papai, para o irmãozinho, tá? É a lenda do pássaro encantado, certo? E aí você vai ler ela, né? Vai descobrir, né? O que é que fala essa lenda, o que acontece, né? Sobre o desejo aí desse pássaro. E vai descobrir que ele é o símbolo da felicidade, tá bom? Para os indígenas. Bom, aí vem a atividade do texto, que você vai ler para poder, né, entender melhor. Mas vamos lá. A primeira pergunta, depois que você lê o texto, vai ser: quais são os personagens da história que você acabou de ler? Lógico que é uma lenda, e se é uma lenda, ela vai ter personagens, certo? Então aí, depois que você ler, você vai marcar um X nas alternativas corretas. As alternativas são a respeito das personagens. E aí você vai descobrir que tem 4 personagens principais. E aí você vai marcar. Na 2, um desses personagens muda de forma e se torna outro ser. Ele vai mudar. Qual é esse ser? Né? Qual é deles? Né? Ele se transforma em quem? O que ele se torna na B? Ele vai se transformar em quê? Né? Qual é o personagem que muda de forma? Ele se transforma em outro ser. Qual é ele? E ele se transforma na B, ele se transforma em quê? Certo? Na C, quem promove essa transformação? Ou seja, é quem digamos assim, faz com que aconteça essa transformação, certo? Na terceira, um pequeno texto aí, tá? Sobre o irapuru, que é esse pássarozinho aqui, olha o tamanhozinho. E o canto dele, tá? É bem grande, tá? Ele é pequenininho, mas tem uma potência de voz, tá certo? Então, você vai ler o texto que vai dizer aí que são bastante raras as pessoas que conseguem ouvir ou ouviram o irapuru cantar. Isso se deve a alguns aspectos importantes. Esse pássaro canta nos galhos mais altos das matas e florestas amazônicas. O canto visa atrair a fêmea para o acasalamento. Ele dura somente de 10 a 15 minutos. Ele ocorre apenas ao amanhecer e ao anoitecer. Ele canta unicamente durante a construção do seu ninho, cerca de 15 dias por ano. Olha só que raridade. Então, a pessoa que escuta esse canto, segundo a lenda, ela é um felizardo, porque ela conseguiu escutar um canto muito raro. E aí, de acordo com o texto, por que o irapuru canta? Então, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler aí, por que o irapuru canta? Ele canta por quê? Para quê? Certo? E aí nós vamos para a página 61. Você vai responder aí. Leia as explicações sobre o canto do irapuru. Em seguida, converse com o professor, ou melhor, escute o que o professor vai te falar e aí responda a questão, tá? Explicação dada na lenda. O irapuru canta porque está com saudade de sua amada, a Índia, filha do cacique. Isso é na lenda. A explicação agora pelo texto informativo do irapuru de verdade. O irapuru canta para atrair a fêmea para o acasalamento durante a construção do seu ninho, certo? Então, você vai aí explicar, em sua opinião, qual é a explicação mais bonita? Tá? Dessas duas explicações aqui para você, qual é a mais bonita? Qual é a que te agradou mais?
tá? Para você, qual é a melhor explicação? Por quê? Tá? Você vai dizer aí por que que você acha que a melhor explicação é a lenda, né? Porque é uma maneira mais fácil, mais romântica de entender, né? Ou é o informativo que te dá a informação real aí, né? Explica melhor, de verdade o que acontece, né? O que realmente é. Você vai explicar isso, tá? Na 5, você vai ler de novo a Lenda do Irapuru, das páginas 58 e 59, agora prestando atenção aos termos contornados de laranja, certo? Essas palavras e expressões são organizadores temporais, ou seja, organizadores de acordo com os momentos que acontecem. Isso tem a função de encadear sequência de eventos da história, né? São temporais, de acordo com os momentos que acontecem a história. Então, olha o que diz aqui. Lendas são narrativas que procuram explicar fenômenos da natureza ou acontecimentos misteriosos, transmitidas oralmente de geração a geração. Quem não lembra o que é oralmente é falada, transmitidas, né, por fala, de geração para geração, ou seja, de pai para filho, né, de avô para neto. Agora leia abaixo um resumo da lenda do Irapuru. Em uma tribo de índios do sul do Brasil, havia um guerreiro apaixonado pela filha do cacique, né? Que já estava prometida em casamento para outro índio. A índia e o guerreiro namoraram escondido. Então o cacique descobriu e ficou furioso. Então o cacique pediu para Tupã transformar o guerreiro em um pássaro chamado Irapuru. Então o Irapuru passou a cantar todas as manhãs para sua amada como forma de matar a saudade. Então o cacique novamente descobriu o que estava acontecendo e reuniu outros guerreiros para capturar o pássaro. Então a indiazinha pediu a seu amado que voasse para longe. Então o Irapuru fugiu para a floresta amazônica, onde canta até hoje o amor pela Índia. Primeira questão. Você notou que a palavra então foi repetida diversas vezes neste resumo? Reescreva-o no caderno, substituindo a palavra então por outra expressão, como a que estão sublinhada no trecho da lenda que você leu na página 58 e 59, certo? Em vez de você usar aqui então Irapuru passou a cantar todas as manhãs, né, como forma de mudar. Então o cacique. E aí esse então você vai substituir por outra palavra, que dê sequência no texto, mas que não atrapalhe, que dê sentido, que dá sequência no tempo, né? Lá no texto você tem palavras como certo dia, né? Isso foi acontecendo. Mais tarde, você vai substituir essas palavras, então, dando sentido, certo? B. Qual das duas versões você prestou mais atenção, ou versões você achou melhor? Eu gostei da versão do resumo, ou você gostou da versão da lenda ou do texto informativo, né? Eu espero que você goste da versão reescrita por você, porque não vai ficar repetindo esse então, né? Porque quando a gente fica repetindo muitas vezes a mesma palavra, fica cansativo. Então você pode explicar dessa forma, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da versão, tá? E não deixem de procurar essas lendas para você conhecer mais um pouquinho, tá certo?